Alô, nação! Sábado tem muito Mengão em campo, na base no profissional. A partir de 12h30 tem a última rodada da primeira fase do Cariocão Sub-17. Os garotos do Ninho enfrentam Volta Redonda para sacramentar a vaga para as quartas de final. E na sequência, às 15h, o adversário é o mesmo e os meninos do Sub-15 vão em busca do título da Taça Guanabara. As transmissões são ao vivo e com imagens. E logo depois da base tem Brasileirão. Cuiabá e Flamengo. Às 17h começa o pré-jogo na Flá TV+. Às 18h, abriremos o sinal no YouTube e no Facebook. A bola rola às 19h com a nossa transmissão em áudio. Venha torcer com a gente neste sabadão totalmente rubro-negro aqui na Flá TV. Começa de frente para trás, de trás para frente, porque ele segue uma linha cronológica, ou a gente já vai num ponto que é uma questão que fica martelando no nosso ouvido, né? Desde aquela entrevista coletiva, a última que o Diego deu, que a gente fica com esse negócio na cabeça de encerramento, de conclusão de carreira, de final de contrato. E a gente tá falando de um cara de 35... 37. Obrigado. Pô, levando em consideração que o Romário jogou até 40, 41... A vitalidade tá em dia. Cara, destrincha pra gente essa história, como é que vai ser, como é que não vai ser, qual é o planejamento. Você falou que é o último contrato que você tem com o Flamengo, que no final do ano, de repente, não renova, e se não renovar, o Flamengo teria sido seu último clube. Amarra isso pra gente, essa ideia pra gente. Bem-vindo e obrigado pela tua participação aqui. Imagina, é um grande prazer estar aqui com vocês, Jorge, Duda, toda a galera aí do Fla Press. Bom, é até bom falar sobre isso, porque algumas pessoas, mesmo depois da coletiva, continuam me perguntando, né, em relação a essa situação, nem todos teve acesso. E essa foi uma decisão que eu tomei, na verdade, o ano passado, quando eu renovei meu contrato. Eu e minha esposa, nós entendemos que esse seria o meu último ano aqui no Flamengo e no futebol brasileiro. Então, nós confirmamos isso naquele momento, quando eu completei 6 anos de clube. Nós confirmamos realmente essa nossa decisão. E em relação a ser o final da minha carreira, é uma possibilidade nesse momento. Ainda não é uma certeza, mas pode ser também que seja. Eu me dei um tempo, naquele momento, naquela entrevista, eu mesmo disse, vou me dar mais um tempo para sentir os próximos jogos, as minhas sensações da minha família, para aí sim tomar uma decisão definitiva se será o encerramento da minha carreira ou não. Mas definitivamente é meu último ano com a camisa do Flamengo, definitivamente não jogo em outro clube do Brasil, e essa é a minha situação no momento, e por isso tenho desfrutado aí de cada jogo. E então existe uma possibilidade de repente, uma Major League, de um mundo árabe, alguma coisa assim, para ter ainda um... Tenho recebido sondagens, até esse momento meu olho não brilhou, não despertou a paixão e o entusiasmo que eu dependo para viver, para jogar. Vocês me conhecem bem e sabem que eu preciso disso nos treinamentos, fora do campo, dentro de campo. Eu vivo de entusiasmo, de dedicação. E até esse momento nenhuma proposta me despertou isso. Eu acredito que também muito pelo que eu vivi aqui no Flamengo durante esses 6 anos e meio que estamos completando juntos, eu vivi de tudo aquilo que eu sou apaixonado. Eu vivi aqui no Flamengo, portanto, essa possibilidade ainda não é uma possibilidade forte, mas como eu disse, eu gosto quando eu tomo a decisão de ser 100% e por isso faltam alguns meses aí que eu vou me permitir ter as sensações que vai fazer eu bater o martelo mesmo. Porque são quantos anos de carreira? 21 anos como profissional, mas na verdade eu comecei no comercial de Ribeirão Preto com 7 anos de idade. Aos 11 saí da minha casa para ir morar fora em busca do futebol.
Então, longe da minha família, longe da minha zona de conforto ali. E é uma vida. Acordando cedo, dormindo cedo, comendo regradinho, viajando. Sacrifícios. Foi aquilo que a gente conversou aqui com o Isaquias Queiroz, né? O Isaquias, nosso canoísta olímpico, está já com um plano de parar depois da próxima Olimpíada, porque, assim, existe uma saturação natural dele e o sacrifício que ele impõe para a família dele, porque não é só o cara, a pessoa jurídica do Isaquias, a pessoa jurídica do Diego Ribas, tem as pessoas físicas da família, né? Não, exatamente. Isso aí é para o jogador de futebol, né? Que vem isso. Primeiro você se afastou da sua família, depois acho que até a gente já pode falar um pouco, né? Como é que foi isso, né? Porque você de Ribeirão Preto, certo, né? Começou lá no comercial, jogando, chegou a fazer teste no São Paulo. Tem uma história um pouco assim, né? Tinha o São Paulo como um time, né? Aquele time de criança. E aí o Santos... Conta como é que foi esse começo dessa trajetória. Esses 11 anos, você saiu mesmo de casa e já foi morar no CT do Santos, por exemplo? Isso, eu jogava no comercial de Ribeirão Preto. Sempre me destaquei, assim, ali nas categorias de base. E isso foi chamando a atenção de outros clubes do São Paulo. Eu era fã do Raí, né? Um cara que eu respeito muito, é de Ribeirão Preto também. E naquele momento fui convidado para fazer o teste no São Paulo. Fiquei feliz por estar ali, fazer aquele teste. Encontrou com ele? Não encontrei com ele naquele momento, mas logo depois encontrei em Ribeirão Preto. E fiz o teste e em alguns minutos foi o suficiente para eu jogar muito bem ali, fazer 2 gols no treinamento 11 contra 11 e ser aprovado. Quando eu fui aprovado foi uma mistura de sensações, claro, satisfeito, mas preocupado também, porque eu falei, tá, e agora? Fui aprovado e o que vai acontecer? Eu vou ficar aqui em São Paulo e minha família, meus amigos, e minha escola, e meu dia a dia. E foi quando o rapaz falou, Visoli, na época, que depois nós nos encontramos no profissional, e ele falou, cara, fala, pelo amor de Deus, não fala que eu reprovei você não, que a galera fica me perguntando. Eu falei, não, cara, pelo contrário, você foi muito esperto, em poucos minutos você já confirmou que eu ia ficar nem como jogador de teste, eu ia ficar como jogador do São Paulo definitivo. Só que aquela situação de ficar e morar longe, tudo, meu pai e minha mãe sempre me acompanhando, eu não me senti preparado naquele momento, e de abrir mão de tudo isso. E eu falei, cara, eu agradeço, mas quero ir embora. E naquela altura meu pai, pô, mas como, cara, seu sonho e tudo. Falei, pai, não tô feliz, eu quero ir embora. E tomei uma decisão firme, voltei para Ribeirão Preto, continuei, meses depois fui chamado para o Santos para fazer o teste. Aí falei, pô, mas eu vou disputar o campeonato e vou voltar, porque morar fora e tudo. Só que a recepção foi uma recepção diferente, muito mais alegre, mais próxima, que me deixou à vontade no Santos. E ali então eu fui morar no alojamento, né? No começo ficava indo de ônibus, indo e voltando, mas teve um momento que eu tive que morar lá. E aí então começa a minha trajetória com o Santos, com 11 anos. E é onde eu fui muito feliz também, tem uma história muito bonita.